Queridos amigos, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A primeira palestra que eu fiz há 4 anos atrás foi aqui em São José do Rio Preto, mas foi um fracasso. Eu cantava mal pra caramba, e eu toda vez que lembro, meu amigo Walter Freire, que talvez alguns conheçam, que conseguiu para mim essa primeira palestra aqui em Rio Preto. Toda vez que eu encontrava, eu falava assim: ai, Walter, aquela primeira vez, aquela palestra, como foi feia? Ele: não foi feio, foi legal. Aí a gente se encontrava de novo: nossa, mas aquela primeira palestra foi horrível. Aí, até que esse ano, teve um dia que a gente se encontrou, ele falou um negócio incisivo, mas que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: não condene a semente. Se você hoje consegue fazer um pouquinho melhor do que aquele dia, é porque você cresceu um pouco. Então você não pode condenar o seu começo. Ninguém começou perfeito. Um amigo meu é músico há 30 anos e falou assim: eu sou músico faz 30 anos e não tenho um único concerto que eu fiz sem errar algumas notas. Tendo a pensar que mente quem diz o contrário. Então, a gente deve reconhecer que todos nós estamos a caminho. Senhor, sempre que me recordo de Ti, sou inundado por incomum alegria, como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo crestado pela ardência do verão, visitado inesperadamente por generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar o beijo cálido da primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que a tua lembrança me chega à mente, os sentimentos desatam em emoções felizes que pareciam aprisionadas no abismo dos meus sentimentos. Sorrio e me transporto a regiões de inefável ventura. Tão logo me lembro de Ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro ante a majestosa grandeza que Te é peculiar. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e sobretudo no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Essa música eu coloco sempre na abertura da palestra como uma extensão da prece inicial, porque eu faço muito palestra em escolas, em faculdades, em prefeituras, em outros ambientes que muitas vezes não são espiritualmente preparados para a palestra. Então, sem que as pessoas percebam, eu estou fazendo uma prece na primeira música. Eu falo: cantem ao seu Valença, a cultura brasileira, mas eu estou dizendo para a espiritualidade: tu vens, eu já escuto os teus sinais, como se fosse uma prece. Ó, estamos aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso da ajuda de vocês. Sem vocês eu não consigo ir muito longe. Então tu vens, eu já escuto os teus sinais. E aí eu convido, naturalmente, todos vocês para cantarem junto comigo. Eu espero que aqui estejam todos os cantores de São José do Rio Preto, além do belíssimo coral, todos os cantores de São José do Rio Preto aqui.
Um amigo meu que está na estrada há muito mais tempo, em 2009, eu tinha uns 15 anos, ele fazendo a palestra, eu lá no fundo, ele falou assim: André, um dia eu quero estar no plano espiritual escutando você falar isso que eu vou falar agora, nas suas palestras. Cante sem medo de ser feliz. Não é você que desafina, você não tem voz de taquara rachada. A pessoa que está sentada do seu lado que não sabe apreciar a sua voz maravilhosa e encantadora. Então não se preocupa, ou por outro lado, não é o outro que desafina, é você que não aprendeu a apreciar a beleza da voz que a pessoa tem. O que importa são os sentimentos, ninguém vai avaliar sua afinação. Lá no livro dos Espíritos está escrito assim: para nós espíritos a intenção é tudo. Então é esse o combustível necessário. Então diz: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Solta a voz, chegou o refrão, você canta comigo. Quem canta... Uma amiga de São José de Santa Fé do Sul diz assim: quem canta seus vizinhos espanta. O que faz todo sentido. Mas aqui nem tão perto, eles não vão nos escutar. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Vocês, tu vens, já escuto os teus sinais. Vai. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sabe por quê? Um dia a Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada por um repórter que estava fazendo um compilado de informações para escrever um livro sobre as orações que ela fazia. E perguntou para ela assim: Madre, como é que acontece sua conversa com Deus? Como é que são suas orações? Ela falou assim: conversa? Não tem conversa não, eu só escuto. Só escuta, Madre. O que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Parece que é uma brincadeira, mas pensa comigo. Pense em alguém que se ama demais. Um filho, um amigo que parece irmão, um pai, a mãe, o esposo, a esposa, alguém que se ama muito. E essa pessoa te ama também. Tem certos momentos que precisa falar alguma coisa? Porque os corações estão tão próximos que eles se comunicam sem precisar das palavras. Eu gosto muito de uma crônica que diz assim: quando os corações estão muito distantes, embora os corpos estejam próximos, eles gritam agressivamente para que o outro escute, porque os corações estão longe, mesmo que estejam próximos fisicamente. Se eles não estão tão ruins assim, eles falam um tom alto, mas ainda assim agressivo, porque os corações ainda estão distantes. Se eles estão próximos, eles falam naturalmente. Se eles estão mais próximos dos corações, eles sussurram. Mas se os corações estão abraçados, não precisa falar nada. O coração já entende. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Alguém desligou a caixa. Luz das catedrais. Talvez é um problema só de influência espiritual. Voltou? Vamos ver se voltou. Jesus. Talvez você mexe, daí ela para de novo. Aí você tem que mexer de novo. Vai voltar. Eu sou manso e pacífico, senão vai me atrapalhar. Eu estou tentando, né? Esse é o teste. Eu acho que agora voltou. Ah, que delícia. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Vocês, tu vens.
já escuto os teus sinais. Ontem lá em Jales, coincidentemente, nós assistimos uma peça no teatro sobre a vida de Francisco de Assis, que já há muito tempo é uma figura histórica que me inspira muito. Tanto que a peça, eu achei lindo o nome, a peça chama-se Francisco de Todos Nós, porque não é só de Assis, porque a conduta dele serve para todos nós. Eu gostava muito e gosto muito do Francisco porque ele era católico, mas ele não se continha a certos parâmetros que a igreja tinha. Para ele não fazia sentido as pessoas estarem extremamente bem vestidas, se alimentando das melhores comidas que existiam, sendo que existiam irmãos próximos que passavam fome e não tinham nada para comer. Francisco foi ambientalista 800 anos antes da gente pensar em meio ambiente. Ele chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, e amava desde a formiga até os maiores animais que existiam. Foi feminista, no bom sentido da palavra, em preservar os direitos das mulheres, das crianças, dos idosos, pensando nisso 800 anos antes da gente pensar nisso. Foi um líder humanitário antes da gente pensar em assistência social. Por isso que eu gosto tanto de Francisco de Assis. E Francisco de Assis era uma pessoa livre, porque havia reconhecido que somente o bem que ele faz para o outro, que nós fazemos para o outro, é o bem que efetivamente nos trará algum benefício, como a própria palavra diz. Eu gosto muito de uma canção que cita a história de Francisco, diz assim: Francisco via ternura até nos olhos de um ladrão, porque sabia que naquele coração, por mais endurecido que fosse, haviam coisas positivas ali que só precisavam ser transformadas, porque nós não podíamos condenar a semente, como o meu amigo Walter disse sobre a palestra. Não condene a semente. Em 2014 eu conheci a história de uma senhora que é quase uma franciscana, pelo modo que ela tinha de pensar e de enxergar o outro. Chamava-se Maria Ribeiro Tavares. Viveu no Rio Grande do Sul, lá no interior, na cidade de Pelotas. Maria Ribeiro se formou em assistência social, concluiu a faculdade e, pelos estudos e pesquisas que ela fez, ela chegou à seguinte conclusão: não existem pessoas irrecuperáveis. Os métodos que a gente usa com elas é que são inadequados, não são os métodos corretos. Isso está muito acadêmico, vou traduzir para um mineirês do interior. Não existe pessoa que não tem mais jeito, depende do jeito que você lida com essa pessoa. Só essa frase que ela criou já era extremamente educativa, tanto que eu tenho me dedicado muito a fazer palestras na escola para os alunos, porque eu cheguei à conclusão: se a gente não fomentar nos nossos jovens e crianças a ideia da cultura de paz, de uma cultura que prega o respeito entre as pessoas, o reconhecimento do outro, o jeito certo de lidar com o outro, a gente não vai ter um mundo pacífico. Nós precisamos cuidar disso desde cedo, porque são coisas que eles não verão na televisão, possivelmente eles não procurarão livros que falem sobre isso, pelo menos a grande maioria. E essa frase que ela disse era extremamente educativa: não existe pessoa que não tem mais jeito, depende do jeito que você lida com essa pessoa. E essa nossa amiga franciscana, possivelmente conhecia Francisco também, não bastasse essa frase, ela fundou uma instituição. Olha para você ver como esse espírito estava além do seu tempo. Fundou uma instituição que só foi ser reconhecida muitos anos depois, mas ela já entendia a necessidade daquele perfil de instituição. Foi até um presídio próximo a ela, falou com um delegado, explicou a situação, que ela tinha uma instituição, e trouxe para sua instituição presidiários de regime semiaberto. Imaginem vocês o que as pessoas em torno disseram a respeito disso. Ah, mas que perda de tempo, o que essa mulher está lidando com esses marginais, delinquentes, traficantes, assassinos, ladrões, a escória da sociedade, para que perder tempo com esses homens? Pensavam as pessoas. Mas ela dizia que acreditava piamente no que ela estava fazendo. E assim ela fazia. Se o presidiário estava lá na sua instituição, que ela chamava de anjos, olha a diferença. Se o presidiário estava lá na instituição e tinha parado de estudar, ela arrumava um professor, arrumava um jeito de ele voltar a estudar. Se não tinha nenhuma profissão, fazia com que ele pudesse aprender algo que fosse lhe ajudar. Se não tinha religião,
dava um jeito de que eles se encontrassem em alguma religião. Ou seja, ela fazia o que uma mãe com certeza faria por um filho. Um dia ela resolve trazer o presidiário mais perigoso que tinha na prisão. E o delegado faz a advertência: a senhora sabe que esse sujeito aí que a senhora quer levar para a sua instituição está preso por cometer vários assassinatos. E a maioria deles assassinatos de mulheres. Então toma cuidado disso daí, que essa coisa aí não é boa gente, não. Aí ela sorriu, doce, de quem entendia o que o meu amigo disse, que não devia condenar a semente. Desde quando eu trouxe o primeiro anjo para a minha instituição, eu sabia o quanto seria difícil. Mas não existem pessoas irrecuperáveis, os métodos é que são inadequados. E assim ela fez. Quando eu estava escrevendo meu terceiro livro que eu lancei esse ano sobre educação e paz, eu ia incluir a história dessa mulher. Eu fui procurar na internet mais informações para deixar mais completa a história dela no livro. Infelizmente já esgotou, não tem os exemplares aqui. E lá encontrei na internet que o Globo Repórter fez uma matéria sobre ela enquanto ela estava viva. E a repórter perguntou para ela o seguinte: mas vem cá, a senhora não teve medo de lidar com esses homens? Quando eu estava assistindo, foi uma sensação assim: meu Deus, o que será que ela vai responder? Será que ela tinha medo de lidar com eles? E ela, com aquela vozinha fraquinha de uma senhora muito idosa, responde com uma segurança de quem tem sabedoria na vida, diz assim: medo? Por que medo, se todos são bons? É forte isso, né? Todos são bons. Eu conheci a história dessa mulher em 2014, ia começar um ciclo de palestras aqui na região lá de Jales, e depois ia para o Rio Grande do Sul. Em todas as escolas eu contei a história dessa mulher. E conheci pela internet, quando a gente muitas vezes só encontra notícias ruins, que é bem simples. Se as pessoas mostram para nós só o que há de ruim no mundo, se você vai numa cidade e conhece só as coisas ruins da cidade, você vai pensar assim: eu acho que essa cidade é muito feia, porque você não conhece o lado bom. E muitas vezes a gente pensa que o mundo é um lugar ruim porque a gente só conhece o que tem de ruim e não conhece o que há de positivo. Todos são bons. E aí eu encontrei a notícia dizendo: assistente social gaúcha completa 102 anos de idade. 102 anos. Aí você pensa comigo, uma pessoa que, vamos pensar assim, que já tem uns 90 anos, 95 anos, é uma pessoa que precisa de alguém que leve ao banheiro, de alguém que sirva comida, de alguém que prepare a comida para a pessoa, que às vezes dê banho. É verdade ou não é? Às vezes está numa cadeira de rodas. Agora imagina com 102 anos. Precisava muito mais da ajuda de alguém. E tinha uma foto acompanhando essa notícia. Ela estava numa cadeira de rodas, sendo cuidada por quem? Pelo presidiário considerado o mais perigoso que tinha na prisão. Hoje já com 60 anos, mais ou menos, cuidando dela como se fosse sua própria mãe. Por isso que eu digo que São Paulo tinha razão. O amor lava a multidão dos pecados. Eu vivi uma experiência parecida há pouco tempo. Meu amigo Dr. Luiz Carlos Barros Costa, que mora em Fernandópolis, me convidou para fazer uma palestra na Fundação Casa, na sede que tem lá em Fernandópolis. E eu fiquei feliz da vida de poder fazer essa palestra, porque se eu lancei um livro sobre educação e paz, se eu gosto de falar sobre educação e paz, poder falar para aqueles que têm a mesma idade que eu, e talvez, por motivos que eu não sei mencionar, não tiveram a mesma chance de conhecer o que eu conheci, mas o que não fazia de mim alguém melhor do que eles. Porque eles poderiam ter cometido algumas infrações que perante a lei são erradas. Mas eu, às vezes, sou soberbo, sou orgulhoso, sou egoísta, sou presunçoso, sou violento. Então eu também cometo as minhas infrações perante a lei divina. Cheguei na instituição como se fosse um amigo, que ia dar uma dica para outros amigos, não fazer uma palestra como alguém que fosse superior a eles e fosse ensiná-los o que é cultura de paz. Nada disso. Cheguei na instituição, era uma varanda bem grande com as cadeiras colocadas para palestra, uma terça-feira à noite, esse ano. Acho que foi antes das férias, do meio do ano. Daí eu cheguei na instituição, montamos as coisas, os equipamentos. Antes de começar a palestra, eu fui e cumprimentei cada um deles que estavam sentados em volta dessa varanda, sentados nos bancos. Boa noite, tudo bem? Meu nome é André, nós vamos fazer a palestra aqui com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui. Daí começamos a palestra. Eles prestaram atenção do começo ao fim. Já teve vezes de eu fazer
palestras em instituições, em faculdades de renome estadual que não teve o mesmo comportamento que aqueles meninos tiveram aquele dia. Lógico que os alunos da faculdade estão ali por causa de nota, e eu não estou ali por causa da nota, eu estou por causa da mensagem. E eles prestaram atenção do começo ao fim, e no final da palestra foi o mais bonito. A hora que terminou, por conta da empatia que eu consegui me ligar a eles, muitos deles vieram e começaram a conversar comigo, e eu desmontando as coisas. Aí conversamos sobre o piano, como é que funciona o pedal, para que serve isso? Aí eu fui explicando para eles, conversando. Terminamos de guardar todos os equipamentos, eles me ajudaram a levar até o carro. Levaram todos os equipamentos junto comigo. E durante esse percurso de levar as coisas e voltar a pegar as outras, eu escutei 3 vezes de pessoas diferentes a mesma pergunta, de jovens diferentes a mesma pergunta. André, quando é que você volta de novo? E eu não fiz nada mais do que dar 1 hora de atenção do meu tempo para eles. Que o que valeu para mim não foi ter lá montado o piano e feito a palestra, foi ter conversado com eles de igual para igual. Isso para mim é uma coisa que a eternidade não vai apagar do meu coração. André, quando é que você volta? Por isso que meu amigo Walter tinha razão. A gente não deve condenar a semente. Muitas vezes nós não somos felizes pelas coisas que temos, e por isso a gente se rebela com a vida. A gente reclama com Deus, reclama do destino, reclama das pessoas, do governo, e não sabemos ser felizes com as coisas que temos. Olha que coisa interessante. As pessoas que só são habituadas a reclamar ativam uma região do cérebro que faz com que psicologicamente elas só encontrem coisas ruins em tudo que está à volta dela. Mas você vai dizer assim, mas o mundo não é perfeito. De fato, mas a pessoa só está habilitada a encontrar defeito. Não é nem encontrar uma solução para o problema, é simplesmente reclamar da vida. E muitas vezes não percebe as coisas boas que tem. Essas são as pessoas rasas. Tem 2 tipos de seres humanos sobre a face da Terra. Tem um dos CDs que eu falo sobre isso, no livro também. Quem já assistiu a palestra em outra casa vai saber. Existem pessoas rasas e pessoas raras. Fala, você não foi inteligente para criar uma analogia dessa. Rasas, aí você troca o S pelo R, vira raras. Pessoas rasas são aquelas que encontram defeito nas coisas, que reclamam de tudo, que olham, por exemplo, para os problemas sociais e dizem, mas que perda de tempo lidar com essa gente. Esses homens não servem mais para nada. Para não dizer coisas piores que falam a respeito desses nossos irmãos. Só encontram os defeitos. São aquelas pessoas que são violentas, acham que pode resolver tudo no braço. Consequentemente, são pessoas que criam muros umas entre as outras. As pessoas raras, ao contrário, são aquelas que criam pontes entre as pessoas. São aquelas que, ao invés de resolver no braço, resolvem no abraço, porque sabe que só a empatia é capaz de resolver os problemas. São aquelas pessoas que percebem a limitação do outro. Para que a gente viva em paz, como é o título da palestra, é necessário que a gente entenda o outro. Maria Ribeiro conhecia o outro com uma profundidade que poucos conheciam, porque sabia que naquela semente, um dia, floresceria um jardim. Francisco sabia que nos olhos daqueles ladrões havia ternura, havia inocência, mesmo revestida de agressividade. Mas a maioria de nós, no século XXI, não para pensar nessas coisas. A gente quer simplesmente exigir do outro algo que ele não pode nos oferecer ainda. Maria Ribeiro não exigiu nada daqueles homens, simplesmente doou todo o amor que podia ao lidar com eles. Eles foram percebendo que a vida não é só as coisas ruins, que existem coisas positivas, desde que alguém, que pode ser qualquer um de nós que já tem essa visão da vida, pode fazer com que o outro perceba. O mundo também tem coisas boas. Mas tinha um palestrante espírita que foi até uma cidade vizinha, próxima dele, fazer uma palestra, uma instituição espírita, ia ser reinauguração, uma instituição grande, e ele foi convidado para fazer a palestra na reinauguração da casa. Nunca tinha ido na instituição, mas estava super feliz. Saiu de casa, pegou a rodovia para ir para a instituição, ele pegou uma pista única, não era igual a que eu vim, que é duplicada e tudo mais, era só uma pista única, mão que ia e a mão que vinha. Ele não precisa, igual eu, chegar 1 hora antes, montar as coisas, subir essas caixas, passar os cabos, passar o som. Ele poderia chegar 10 minutos antes. Daí ele estava na rodovia, dirigindo a 100, 110 km por hora. Depois de passar por uma curva, se depara com um fusquinha mais à frente,
sendo dirigido por um velhinho a 65 km por hora, bem devagarinho. Daí ele reduziu a velocidade e o Fusca, né, com aquele barulho silencioso do escapamento, né? Aí ele reduziu a velocidade, pensou, bom, deve ter sido a curva, daqui a pouco ele acelera. Ficou lá, 10, 15, 20 minutos e o velhinho não saía dos 65. Ele falou, mas não é possível que esse barbeiro vai ficar me segurando o trânsito. Dava sinal de luz, dava seta, tentava ultrapassar, vinha carro, vinha caminhão, tinha curva, não podia ultrapassar, ele lá esperando. E ele foi ficando profundamente irritado com a situação. E chamando o velhinho de barbeiro, para não falar nomes piores. Esse velho barbeiro fica segurando o trânsito, onde já se viu, e gritando e bravo, estressado com a situação. Quando ele finalmente consegue ultrapassar como um bom cristão, que já tinha interiorizado o evangelho, que já sabia, né, lidar com a limitação do outro, abaixa o vidro, porque ainda estava devagar, e diz assim, seu velho barbeiro, lugar de velho em casa, dando serviço para a cadeira, o senhor é muito barbeiro, não sabe dirigir. Fez o gesto assim, bem definido para ele entender que ele era barbeiro. Acelera esse carro aí, pelo amor de Deus. Cortou a frente do velhinho e foi para a casa espírita. Chegou na instituição, tranquilo, sereno, em contato com a espiritualidade superior, porque ele estava numa frequência vibratória para tanto. Chegou na instituição, arrumou a camisa, seu palestrante, seja bem-vindo, que bom que o senhor vai fazer a palestra aqui para nós hoje, que alegria para nós, o senhor que é uma pessoa tão agradável. Senta aqui, o pessoal está chegando para a palestra, ainda faltam uns minutos, e ele lá aguardando. Pensando na temática que ele falaria na noite, que ele preparou. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Era a temática da noite para a palestra, então ele estava assim, interiorizando a mensagem daquele dia. Daí ele lá esperando, de repente, meus amigos, eis que ele escuta um barulho familiar. Eu vou fazer com o efeito sonoro certo, porque estava longe, foi se aproximando. E parou na frente do centro. Ele já pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, não é possível, tem que ser outra pessoa. Ficou, meu Deus do céu, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Não pode ser ele. E ele lá esperando. De repente, a mesma pessoa que o recepcionou, seu palestrante, deixa eu apresentar para o senhor o presidente da nossa casa espírita. Ele todo sem graça olha, era o velhinho barbeiro. Aí ele, com a cara lavada, fingiu que não conhecia, abriu o sorriso amarelo, típico de nós orgulhosos, abriu o sorriso e falou assim, é muito prazer. E o velhinho, muito prazer. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, eu nada sei. Solta a voz, conhecer as manhas e as manhãs. Conhecer as e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Olha que lição maravilhosa que essa música nos dá. É preciso chuva para florir. Eu pergunto para você, se você lança uma semente hoje ao chão, uma terra fértil, amanhã, daqui 24 horas, você vai no mesmo lugar, essa planta que você colocou ali, essa semente, já vai estar florida, alta, exuberante, no último ciclo que ela pode alcançar? Porque a natureza não dá saltos. Entenda isso. A natureza é implacável, ela segue os seus ciclos, mas a misericórdia é humana. Ou seja, você não pode exigir do outro que ele tenha um comportamento que a sua maturidade espiritual não é capaz de oferecer. Você vai brigar, você vai xingar, você vai falar, como é que fulano faz isso? Como é que ele pode andar a 65 por hora? Se você tiver sensibilidade, você se coloca no lugar do outro e pensa, se eu tivesse a idade desse velhinho, eu também andaria 65, porque é a velocidade em que eu tenho reflexo do que pode acontecer. Se passa um bicho na estrada, eu sei como lidar. Mas uma pessoa
dura, uma pessoa rasa, não tem essa compreensão. Por isso que a natureza segue os seus ciclos, mas a misericórdia faz parte da nossa natureza. Ou seja, todos nós aqui temos a predisposição de termos compaixão com o nosso semelhante. Basta nós desenvolvermos essa capacidade. Quer uma ajuda para que isso aconteça? Outra história que eu conto nas escolas. Todo mundo aqui conhece Maurício de Souza, o autor da Turma da Mônica, o desenhista. Uma vez eu o conheci em São Paulo na Bienal do Livro, dei um livro meu para ele de presente, ele é baixinho assim, tem um sorriso de fora a fora, bem largo. Maurício de Souza tem uma história em que o Bidu, que é um dos cachorrinhos, que no caso é o cachorrinho do Franjinha, se eu não me engano, o Bidu chega para Dona Pedra e conta para Dona Pedra um fato que aconteceu. Dona Pedra, a senhora não sabe o que aconteceu. E fala. E a pedra, gente, qualquer pedra da face da terra, né? Lá parada, quieta no canto dela. Ele viu que ela não respondeu, falou, bom, acho que ela não gostou do assunto, deixa eu mudar de assunto. Falou, e a pedra, nada. Aí ele falou assim, mas Dona Pedra, olha como a senhora é mal educada, faz meia hora que eu estou falando com a senhora. Igual a gente faz, né? A gente se enche, né? Faz meia hora que eu estou falando com a senhora não responde, não se mexe, não faz nada. A senhora é muito mal educada, vou deixar a senhora aqui e vou embora. E saiu, latindo e xingando a pedra. Passam uns instantes, ele volta, ele tinha refletido, ele volta. Aí ele volta quietinho e fala assim, Dona Pedra, me desculpa por ter brigado com a senhora, por ter xingado a senhora de mal educada. Eu me esqueci que a senhora é só uma pedra. Às vezes no nosso dia a dia você vai lidar com alguém que age exatamente como pedra. Você vai exigir que ele tenha uma compreensão, uma postura, um comportamento que ele ainda não é capaz de oferecer. E aí você vai brigar, vai xingar, mas não vai chamar ninguém de pedra, pelo amor de Deus. Senão você vai causar mais problemas. Só reconhece quando você estiver lidando com uma. Essa pessoa é igual a pedra do Maurício de Souza. Aí você substitui o nome. Você diz, é semente. Um dia vai florescer, mas eu não posso exigir que a natureza dê salto nos seus ciclos. Então isso significa que eu tenho que ficar alheio ao que o outro faz? Não. Você tem que agir ao máximo, com amor, com doçura. O outro vai te agredir? Seja dócil, seja amigo. Tente resolver as coisas na mais perfeita tranquilidade. Porque essa é a pessoa pacífica, que diante das adversidades que acontecem na vida, ela sabe ser resiliente e permanecer equilibrada em si mesma. Eu passei por uma situação dessa aqui em São José do Rio Preto. Eu vou contar para vocês o que foi. Em agosto, eu estava fazendo algumas palestras em outras casas. Daí eu estava hospedado na casa da minha tia, para evitar de ter muito gasto, né, das casas pagarem. E não tem necessidade de ficar no hotel se é tão perto de casa. Aí eu falei com a minha tia, fiquei na casa da minha tia. Só que ela e meu tio trabalham o dia todo, eles não vêm para almoçar. Então eu acordei, falei, bom, preciso procurar um lugar para almoçar. Fui até o centro da cidade, estacionei o carro. Na época eu vinha com um Monza do meu pai, era um Monza azul. Chamava ele de Trovão Azul. Cabia o piano certinho no porta-mala, aquele porta-mala gigante do carro. Era uma das últimas viagens que eu estava fazendo com ele. Eu já estava comprando meu carro para poder continuar fazendo as palestras. Depois de 4 anos, devolver o carro para meu pai. Todo quebrado, mas poder devolver o carro para meu pai. Daí eu estacionei o carro e na ocasião eu fui, almocei, voltei. E eu deixei, gente, na rua Silva Jardim, naquele trecho que é bem assim, ó. É uma montanha para subir naquele trecho da rua. É exagero da minha parte. Porque eu sou poeta, então a gente tem que exagerar para falar as coisas. Aí o carro estava estacionado, entrei no carro para saí da vaga onde eu estava estacionado e fui subindo. O carro não tinha força para subir, depois eu descobri o motivo. Não tinha força para subir, fazendo barulho muito forte no escapamento, não sabia o que estava solto ali. E pensei, meu Deus, essa rua é movimentada. E eu raciocinei, eu não posso segurar o trânsito com o carro parado aqui, não consegui chegar nem na esquina. Daí, como não tinha carro naquele momento, eu voltei para onde ele estava estacionado, porque tinha uma garagem na frente, então tinha espaço para manobrar. Daí eu fui descendo o carro. Mas ficou daquele jeitão, né, gente? Assim, 1 metro longe a primeira roda, daqui o outro, meio metro, ficou todo torto o carro lá mais estacionado. Foi o jeito que deu para estacionar. Daí liguei pro meu amigo Walter, falei assim, Walter, eu não conheço mecânico aqui em Rio Preto, estou na rua assim, então, chama um mecânico para mim, por favor, para me ajudar aqui. Aí falei o local e fiquei aguardando. Outra coisa que eu digo para você, se você quer viver em paz, que eu aprendi com o Stephen Hawking, sabe aquele astrofísico, grande divulgador da ciência, que perdeu todos os movimentos do corpo, porque ele tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que ele vai perdendo todos os movimentos do corpo. Hoje ele só mexe os olhos.
Ele diz assim: tenha sempre um plano B. Eu pensei, bom, se o carro não ficar pronto, eu tento pedir o carro emprestado de alguém para a gente pôr os equipamentos e fazer a palestra, ou eu ligo lá em Catanduva, que era onde eu ia, e falo assim, ó, não vai dar para fazer a palestra, eu não consegui sair daqui porque o carro está no conserto. Estava lá tranquilo esperando. De repente chega uma senhora, estaciona numa vaga um pouco à frente, que só poderia ficar 15 minutos na vaga. Aí ela estaciona, coube o carro dela certinho. Mas como existem pessoas rasas que adoram implicar, ela quis implicar com uma moto que estava dentro da mesma vaga. Então ela saiu, entrou no escritório despachante e eu sentado assistindo a cena. De quem que é essa moto? Não pode estacionar aqui, porque senão a guarda vai multar, não sei o quê, reclamando. Você via que era algo que era desnecessário. Não tinha necessidade daquilo. Ela reclamando. E eu lá quietinho na minha. De repente ela olha, e esse povo que estaciona o carro meio metro longe da guia de sarjeta? Onde já se viu um negócio desse? Aí ela não me conhecia, né? Eu entrei nela. É verdade, onde já se viu? Quem será que estacionou esse carro desse jeito? Como é que pode um motorista estacionar o carro desse jeito? Mas eu jamais ia entrar na dela, porque eu tinha entendido que a minha paz é um bem que não tem dinheiro que pague. E a grande diferença da vida não é você ser conivente, mas você saber que existem momentos em que as pessoas não serão capazes de oferecer a reação que você espera. Então fica na sua, que aí você não vai perder sua paz. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. De estrada eu sou, vai. De estrada eu sou. Conhecer as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. E às vezes na nossa família é o primeiro lugar, eu não podia deixar de chegar nesse ponto, onde Deus coloca lindas oportunidades para a gente treinar a paciência. A primeira lição começa quando, na prece que você faz quando você vai dormir, você fala assim: Senhor, obrigado por esse dia, por tudo que eu tive, e peço que o Senhor me ajude a ter paciência no meu dia a dia. Aí você dorme. Quando a gente não dorme antes de falar que assim seja, né? Você está lá fazendo a prece, aí você acorda, assim seja, e conclui a prece no dia seguinte. Daí Deus vai te ajudar, você pediu paciência, Ele vai lhe ajudar. Aí a primeira coisa que acontece, não sei se vocês sabem, o dedinho do pé é um dispositivo natural para encontrar quina de móveis. Ele consegue descobrir, opa, tem a quina da cama está aqui, ó. Aí você pega e bate. Aí você pega de manhã, você acorda meio dormindo, bate o dedinho, você senta na cama com dor. Obrigado, Deus, por ter os membros perfeitos e a capacidade extrasensorial de perceber que a quina da cama está aqui. Muito obrigado, que meu dia seja luminoso. Porque o tempo todo você vai ter que lidar com coisas difíceis, e no lar é o primeiro lugar em que você tem que exercitar essas coisas. Há um tempo atrás, eu estava namorando uma menina aqui de São José do Rio Preto. Olha só o que foi me acontecer. E era uma menina maravilhosa, trabalha numa casa espírita, ela e a mãe estão sempre ali. Mas não deu certo. Mas na época a gente estava namorando, e aí, como eu moro lá em Jales, num sábado à tarde minha tia me ligou: André, você vai usar aquele blazer que você tem? Eu disse: não, por quê? Porque o seu tio, vamos num casamento lá em Rio Preto e eu ia pedir emprestado. Não, não tem problema. Aí já pensei: posso pegar carona com vocês para poder ver a Isabela? Meu Deus, eu falei o nome dela, desculpa, não era para falar. Escapou, foi espontâneo. Assim, eu posso ver a Isabela. Aí mandei mensagem para a mãe dela, falei assim: não fala para a Isabela que eu vou aí, vai me buscar em tal lugar para fazer surpresa para ela. Porque nessa crise, né, gente, vim de Rio Preto, de Jales até Rio Preto e voltar, tinha que aproveitar a chance. Daí ela perguntou: onde que é o salão, onde vai ser a festa? Eu falei: vai ser numa chácara que é perto, meu tio disse que é perto do Dama 3, perto, na região onde é o Dama 3. Foi isso que eu disse para ela, a informação foi clara. E continuei dizendo: mas procura no GPS pelo nome do lugar, porque eu também não sei chegar. Ele disse: tudo bem, tal, então eu vou te buscar.
Beleza, cheguei em Rio Preto, mandei a mensagem, já estou aqui, porque eu já sabia que ela ia demorar um pouquinho. Então, já estou aqui no salão, já estou te aguardando. Fomos, segundo o GPS, até o lugar. Meu tio e minha tia entraram para a festa, para o casamento, e eu fiquei na porta 45 minutos em pé, porque não tinha nem lugar para sentar, esperando a minha amada ex-sogra chegar para me buscar. Aí, com todo carinho, mandei um áudio no WhatsApp. Onde você está, minha sogra querida? Eu estou aqui te aguardando há algum tempinho já. Aí ela mandou outro áudio. Eu estou aqui dentro do Dama 3 procurando esse salão e não consigo encontrar. Aí eu respirei fundo, guardei as armas, porque eu sou discípulo de Gandhi, que é não violento, então guardei as armas. Respirei fundo e recorri à poesia para respondê-la. Esqueça o Dama 3, guie-se pelo GPS, ele lhe trará até mim assim como um rio procura o mar. Resolvi o problema na mais perfeita tranquilidade. Eu não posso ser agressivo. Se eu acredito na cultura de paz, eu não posso ser agressivo. A gente não pode ser aquele cristão da Idade Média que entra num templo espírita ou qualquer outro templo religioso no século XXI, acreditando que a nossa frequência, que a quantidade de preces ou de passe que a gente toma é que vai fazer com que a gente seja feliz. Se tudo que a gente aprende aqui não tiver inserido no nosso dia a dia, não vai fazer diferença. Por isso que a gente precisa aprender a bem aproveitar o tempo em que estamos com as pessoas, porque às vezes a gente perde muito tempo com o que é desnecessário e não perdemos, entre aspas, esse tempo amando essas pessoas como elas são. Um dia vai chegar o momento da gente se despedir da vida. E aí, o que nós fizemos com o tempo? Perdemos com picuinhas, com coisas pequenas que se tornaram grandes, e o que era realmente importante a gente fazer nessa existência a gente não fez, porque a gente estava brigando por coisas desnecessárias. Um casal de velhinhos estavam juntos há muito tempo, e um dia o neto deles foi na chácara em que os avós moravam, e os dois avós encostados na cerca se beijando e se abraçando como dois adolescentes. Ali os dois no maior amasso, no maior carinho, os dois, e de repente chega o neto, se aproxima e fala assim, vó, vô, bença, porque bença é sagrado, né? Bença. Aí o vô estava com os cabelos em pé, a avó com a cara preta. Falou assim, não precisa ficar com vergonha, eu percebo que vocês se amam como antigamente, apesar de tudo que aconteceu, vocês se amam como antigamente, o amor permaneceu. Aí o vô falou, não, antigamente a cerca não era elétrica. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, num dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as mãos, solta a voz, o sabor das mãos. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu desejo de todo o coração que essa mensagem linda que a doutrina nos traz, ou de qualquer religião que exista, não seja para a gente ser, para que nós sejamos pessoas extremistas, que coloca a religião como algo dogmático, mas não nos dispomos a perdoar aquele que nos ofende. Que não sabemos enxergar ternura mesmo naqueles que são mais delituosos, porque nós também o somos. Que você seja alguém que não condene a semente, porque tudo tem o seu tempo de florescer, mas que você não perca a fé em ser uma pessoa melhor. Afinal de contas, como está no filme do André Luiz, o filme Nosso Lar, o mundo precisa de histórias felizes. Nós temos tanta coisa bonita nas mãos, tanto conhecimento, e a hora que a gente precisa exercer, a gente fracassa. Não é errado fracassar, mas o mais importante é persistir para fazer a coisa certa. Desejo que nós consigamos ser pessoas raras no meio de tanta gente rasa, tanta gente difícil. Se você esquecer tudo que eu falei,
tudo que nós falamos hoje, tudo que nós conversamos hoje. Eu quero o seu segundo de atenção para uma única frase que vale por tudo que foi dito. E é de uma poetisa paranaense, Helena Collodi. Para quem caminha ao encontro do sol, é sempre amanhecer. Busque o que é positivo, e eu tenho certeza que você estará sempre cercado de sol, que era algo que o Francisco tanto gostava. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Um jovem passeava num parque próximo de um lago, junto de seu amigo, quando ele se deparou com um escorpião se afogando dentro da água. Ele não pensou duas vezes, se colocou no lugar do bichinho, como Francisco, que amava os animais, pensou: eu preciso salvar esse bichinho. Tentou pegar o escorpião e o escorpião, naturalmente, tentou ferroá-lo. Daí ele puxou a mão antes, e o amigo assistindo a cena. Tentou pela segunda vez pegá-lo, o escorpião tentou ferroá-lo, ele puxou a mão. E o amigo dando risada da atitude. Aí ó, você vai acabar sendo ferido por causa do escorpião. Você é tolo. Pegou uma folha de uma árvore, pôs na água, pegou o escorpião, pôs na grama. Antes de fugir, o escorpião tentou ferroá-lo pela terceira vez e saiu no meio da grama. E o amigo escarnecendo a atitude. Mas como você é tolo, tentando salvar quem estava tentando te ferir. As pessoas rasas dizem isso, né? Para que você vai perder tempo fazer sopa no centro? Para que você acorda às 6 horas da manhã e vai para Rio Preto fazer palestra? Gente, eu tô com sono, mas eu não queria estar em outro lugar no mundo que não fosse aqui agora com vocês. Graças a Deus. Por que você está fazendo isso? Que perda de tempo, o escorpião estava tentando te ferroar. E o jovem raro responde: acontece, meu amigo, que a natureza do escorpião é ferir, mas a minha é de salvar. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Então diz: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Eu queria ter simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer, ter uma casa
casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Muito obrigado a Deus que me trouxe, um dia vai me levar, a Jesus, aos espíritos amigos, aos amigos da casa e finalmente meus irmãos lindos que vieram comigo. Eu amo vocês, eu digo isso publicamente, tá? Eu não tenho vergonha de dizer. E finalmente a cada um de vocês, muito obrigado. Se Deus permitir, até o próximo encontro e muita paz.